No vídeo de hoje, galera, eu vou fazer uma reação a esse vídeo. Gostei da thumb, do tema. Já reagi a outro vídeo desse canal também que eu tinha gostado, que ele mistura um pouco da temática de anime com meio cristão. Quem não sabe, eu também sou cristão. Então vamos ver se eu concordo com o que ele tá falando aqui. Há poucos meses chegou aos cinemas o tão aguardado encerramento da saga Demon Slayer, iniciando o arco conhecido como Castelo do Infinito. Essa fase marca o começo do fim da história, uma verdadeira maratona de batalhas épicas entre os caçadores de Onis mais casca-grossa dos animes e o demônio supremo Muzan, junto com suas temidas luas superiores. Mas no meio de todo esse caos, um detalhe chamou muita atenção. A história de origem de Akaza. Sim, aquele mesmo Oni que derrotou Rengoku e fez metade do público sair do cinema em silêncio. Pois é, a obra resolveu mostrar o passado dele. E aí começou a confusão. De repente, uma avalanche de comentários tomou conta da internet, com gente defendendo Akaza como se ele fosse apenas uma vítima das circunstâncias. Ah, mas ele só virou demônio porque sofreu. Eu não tinha parado pra pensar nessa forma. Eu fui um dos que saiu do cinema, tipo, falando, que eu falei que é o tipo vilão que a gente começa a gostar dele, se identificar com ele, pelo final que ele teve e tal. Mas ele é vilão, né? Mas vamos ver qual que é a argumentação aí. Demais. Ele era bom, só foi corrompido. E olha, é aqui que a conversa começa a ficar séria. E um tanto perigosa também. Porque quando a gente começa a justificar o mal com base na dor, a linha entre empatia e conivência fica muito tênue. E o resultado? Temos uma geração que defende vilões como se fossem heróis incompreendidos. E que muito... Eu até comentei disso em algum outro vídeo também, que, tipo assim, eu tenho notado que não só os asiáticos, mangá, anime, filme, os ocidentais aqui também, filme, série ocidental, também estão fazendo isso. Estão trabalhando a forma, tipo assim, de fazer o mal parecer bem. Tudo que antes a gente via como vilão, vamos supor, o Coringa. Todo mundo agora, tipo, idolatra o vilão. Não, o vilão tem que vencer. Sabe, tá invertido os papéis, né? Infelizmente tá assim. Igual eu comentei, até saí do cinema, tipo assim, tocado, assim, por que aconteceu com esse vilão e tal, com a casa. Mas claro que eu também não fui, tipo, conivente, falar, não, o herói do filme é o Akaza, ele que salvou o filme, o sucesso do filme foi porque do vilão. Não, não é. Tipo assim, a história dele teve uma redenção, uma coisa interessante, uma coisa positiva. Que, como cristão, eu aprendo isso na Bíblia, né? Que todo mundo, por mais mal que seja, porque todos nós somos mal, todos nós somos pecadores. Então, por mais mal que a gente faça, se a gente tiver, tipo assim, o convencimento, a gente saber que fez o errado e se arrepender, a gente vai alcançar a salvação, né? No meio cristão. E, tipo assim, querendo ou não, no filme, não é questão de salvação no filme, mas ele teve uma redenção, ele viu que ele estava errado. E, tipo assim, ele quis ter uma morte, entre aspas, mais digna, né? Não como um vilão mesmo. Então ele teve uma redenção lá. Mas falar que, ele só é vilão porque da sociedade, é mesmo que tá acontecendo nessa tragédia que aconteceu agora no Rio de Janeiro. E a gente vê a mídia, grande parte da esquerda, falando que, tipo assim, os caras só é mal porque eles nasceram no lugar que fizeram eles ser mal. Eles, tipo assim, eles nasceram na favela, eles têm que comprar um fuzil e matar as pessoas, oprimir, roubar, vender droga. Não justifica, galera. E eu não tô falando que eu apoio que, tipo, não, tem que matar todo mundo. Não, eu não penso dessa forma, porque todo mundo tem que ter uma segunda chance, né? Mas numa troca de tiros entre o policial e o bandido, não tem o que a gente falar. Eu vou ficar a defender o policial. O policial, ele é uma pessoa inocente. Ele é o trabalho dele ali. E o bandido tá fazendo o quê? É o trabalho dele? Oprimir as pessoas, roubar, vender droga. Sabe? Não justifica. E a sociedade tá se pervertendo a esse ponto. De só defender o que é mal. O bandido tá certo e o policial tá errado. Às vezes se esquece que por trás de toda narrativa trágica ainda existe uma decisão moral. E foi só a gente comentar isso lá no Instagram que, pronto, o caos se instaurou. Nos comentários parecia a guerra santa entre os advogados de Akaza e quem ainda acredita em certo e errado. Mas é justamente por isso que estamos aqui hoje, para conversar sobre por que é tão fácil confundir humanidade com redenção e por que compreender o mal não é o mesmo que justificar o mal. Para deixar a coisa mais interessante e espinhosa, vamos comparar 3 casos diferentes. Akaza, o demônio trágico de Demon Slayer. Demian, o serial killer retratado na série da Netflix. E para completar, vamos falar sobre um assassino da vida real, conhecido como Deadpool. Parece um trio improvável, né? Mas os 3 têm algo em comum. Todos representam uma figura moralmente corrompida que, por algum motivo, desperta empatia e às vezes até admiração do público. É nesse ponto que as coisas se complicam. Porque o problema não é sentir empatia por alguém que sofreu, mas esquecer onde termina a tragédia e começa a responsabilidade. Então, se ajeita aí na cadeira porque o papo vai ser bom. Agora você tá num Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Eu recomendo a galera se inscrever nesse canal se gosta desse tema cristão e
cultura pop. Ele não demoniza. Acho que é um cara, né? Porque eu já vi outro vídeo que era um cara que tava narrando, agora é uma mulher. Mas eles não demonizam quem assiste anime por ser cristão, que é coisa do capeta. Então, só por isso já vale a sua inscrição, né? Às vezes tropeçando, mas sempre tentando fazer sentido. Eu sou Talara e vou conduzir vocês nessa reflexão sobre moralidade, escolhas e monstros, reais ou ficcionais. E já deixo o aviso, se alguém aqui ainda acha que quem tira a vida do outro com plena consciência pode ser chamado de incompreendido, então se prepara porque hoje a gente vai destrinchar essa ilusão até o fim. Primeiro de tudo, o que leva a termos empatia pelas pessoas? A empatia é uma daquelas coisas que nos definem como humanos. Ela nasce do simples fato de conseguirmos nos colocar no lugar do outro, imaginar a dor dele e por um instante sentir como se fosse nossa. Quando vemos alguém sofrer, chorar ou ser injustiçado, algo dentro da gente desperta. É como se um alarme emocional tocasse, dizendo: "Ei, isso poderia ser você." E nesse sentido, não é ruim, muito pelo contrário. É ele que nos faz cuidar, perdoar e ajudar e até lutar por quem tá sofrendo. A empatia é um dom poderoso, mas também é uma faca de dois gumes. Porque o mesmo impulso que nos aproxima dos outros, às vezes nos cega pro erro deles. Quando uma história é bem contada, seja num anime, num filme ou até num documentário, nós somos levados a enxergar a humanidade por trás de quem errou. A narrativa mostra o trauma, o passado difícil, a solidão, e de repente o vilão deixa de parecer tão vilão assim. É aí que nasce o perigo. Começamos a confundir entender com justificar. A empatia é necessária, mas ela precisa andar de mãos dadas com a verdade. Porque compreender a dor de alguém não apaga as consequências das escolhas que essa pessoa fez. A série Dahmer, por exemplo, ao retratar de maneira midiática toda a trajetória de Jeffrey Dahmer, o assassino que existiu de fato, tenta mostrar a origem do... É, igual eu comentei, esse cara aí eu não conheço, essa série aí. Mas já deu pra entender que eles fizeram essa série pra normalizar o vilão, pra galera, não é bem assim, o cara não é simplesmente mal por ser mal. E é o que tá acontecendo frequentemente, sabe? E a outro caso que ela vai falar, que é aquele cara, tá com a cara, tem tatuagem aqui, não sei. Aquele lá eu já ouvi falar, que tipo assim, é um cara sanguinário e tem um monte de mulher, tipo, mandando carta pro cara, tipo, apaixonada pela... Sabe? A sociedade tava perdida, velho. personagem. Um passado conturbado, uma família disfuncional e uma sequência de traumas que, de certa forma, parecem empurrá-lo para o caminho que o levaria aos assassinatos anos depois. Embora o roteiro apenas reconte os fatos, a forma como a história é apresentada faz parecer que Dahmer não teve escolha. E aqui cabe refletir uma coisa. Acompanhando o desenrolar da série, começamos a nos aproximar do personagem, a compreender sua dor e, sem perceber, passamos a nutrir certo afeto por ele. Seja porque entendemos um pouco de sua solidão, seja porque nos identificamos com partes da sua história ou até por pena das situações que ele viveu. O problema é que nesse processo esquecemos, mesmo que por instantes, das atrocidades que ele cometeu. E convenhamos, a série fez muita gente simpatizar com o cara. Na época do lançamento, várias pessoas se disseram fascinadas pela inteligência e frieza de Dahmer, características que, diga-se de passagem, são mais romantizadas pela ficção do que baseadas na realidade. Isso aconteceu porque o storytelling da série foi construído para conduzir o espectador exatamente nessa direção. Mas tudo bem, ainda assim, Dahmer é uma obra de ficção baseada em fatos reais, com toda a liberdade criativa que o autor quis usar. Só que aí vem a pergunta que complica. E quando a história é real, sem roteiro e sem licença poética? O que dizer então de Wade Steve Wilson, o assassino que ganhou o apelido de Deadpool da vida real? E é justamente aqui que a conversa começa a ficar mais incômoda. Em 2019, um homem chamado Wade Steve Wilson, sim, o mesmo nome do personagem da Marvel, chocou a Flórida com 12 assassinatos brutais cometidos no intervalo de poucas horas. Por causa dessa coincidência de nome, a mídia começou a chamá-lo de o assassino Deadpool, o que inevitavelmente atraiu a curiosidade e até uma certa fascinação do público. A primeira vítima, Kristen Milton, foi estrangulada em casa depois de conhecê-lo em um bar. Poucas horas depois, ele fez o mesmo com Diane Ruiz, uma mãe de 2 filhos que, além de ser assassinada, foi atropelada diversas vezes. Wilson não apenas confessou os crimes ao pai biológico logo depois, como afirmou aos detetives que estaria disposto a fazer de novo. Mas o que mais chama atenção não é apenas a brutalidade dos atos, e sim a forma como parte das pessoas reagiu a isso. Por causa do apelido, muitos trataram o caso quase como uma bizarrice cultural, algo curioso ou irônico. Surgiram memes, comentários espirituosos, vídeos comparando o assassino ao anti-herói dos quadrinhos, e mais uma vez, vemos o mesmo fenômeno, a narrativa dilui o horror. O nome Deadpool virou uma espécie de lente cômica, um filtro que transforma um crime real em entretenimento. E quando isso acontece, a empatia se distorce. Já não sentimos repulsa, sentimos curiosidade, já não lamentamos pelas vítimas, nos fixamos no criminoso. E aqui precisamos parar para refletir. Quando o mal vem travestido de carisma, ou quando é embalado... Acho que não sei se ela vai comentar, mas esse caso, pelo que eu vi lá, eu lembro, um monte de mulher, por mais que o cara matou mulher, e um monte de mulher, tipo, mandando cartinha pro cara, sabe? Querendo se relacionar com ele. Sei lá, né? Cabeça dessas mulheres, né? Certeza que são esquerdistas. por uma boa história, ele passa despercebido. O público começa a justificar, relativizar ou até romantizar figuras que objetivamente escolheram o mal. E se você acha que isso é exagero, vale lembrar que esse mesmo assassino, autor de crimes brutais, confesso e sem remorso, foi praticamente assediado pelo público feminino. Ah lá, o que eu tinha comentado. Esse caso eu tinha visto. Wilson recebeu mais de 4.000 cartas, fotos e mensagens de mulheres após ser preso. Isso mesmo, um assassino condenado, admirado e cortejado como se fosse uma celebridade.
E o mais assustador é que esse fascínio não é um caso isolado. Ted Bundy e Charles Manson viveram a mesma coisa, atraindo uma legião de fãs mesmo depois de cometerem atrocidades. A maldade, quando revestida de mistério e vaidade, ganha uma aura quase sedutora. O mesmo tipo de distorção acontece quando alguém olha pra casa e pensa: coitado, ele só queria ser forte. Ou quando assiste Dahmer e diz: ele só precisava de ajuda. Há uma linha muito tênue entre entender as causas e absolver as consequências. E cruzar essa linha é o primeiro passo para normalizar aquilo que deveria nos causar horror. E agora você deve estar pensando: ok, Talara, mas o que isso tudo tem a ver com o anime? Se você prestou atenção no que a gente veio conversando até aqui, deve ter notado uma semelhança entre as duas histórias anteriores. Ambas conduzem à percepção do público de um modo que os assassinos se tornem figuras compreensíveis, quase simpáticas. Aos poucos, o horror dos atos vai sendo substituído por uma narrativa emocional e isso gera algo perigoso: fascínio ou empatia. Sim, empatia. Mas não a empatia saudável que busca compreender o sofrimento alheio para gerar compaixão. É uma empatia distorcida, que tenta explicar o mal como se ele fosse inevitável, como se a maldade fosse apenas o resultado de uma dor mal resolvida. E essa ideia não é nova. Existe hoje um movimento cultural muito forte que empurra as pessoas a acreditar que vilões reais não existem. O que existem são apenas pessoas quebradas, incompreendidas, vítimas de uma sociedade cruel que as empurrou pro abismo. Isso daí eu tinha comentado, né? Principalmente do aspecto da esquerda. E já falei sobre isso aqui no canal, eu não sou um direitista, raiz, bolsonarista não, galera. Eu vejo o mal em todos os lados. Eu só sou realista. A esquerda é pior, porque os caras ficam defendendo bandido. E um caso recente, essa chacina no Rio de Janeiro, grande chacina, foi uma limpeza, galera. O mal tava prosperando ali e, infelizmente, um monte de família foi afetada aí. Mas, tipo assim, entre um policial que tá indo cumprir a ordem de um mandato ali e o bandido que vai atirar de fuzil contra ele, você vai ficar defendendo o bandido? Não tem, sabe, não tem lógica. A mente desses esquerdistas aí tá totalmente zoada. Eles não enxergam mais a realidade. Seguindo essa lógica, ninguém é verdadeiramente mal. Quando toda a maldade é reduzida a trauma, o mal deixa de ser uma escolha moral e passa a ser apenas uma consequência emocional. E convenhamos, é muito conveniente. Porque se ninguém é realmente culpado, então ninguém precisa de arrependimento. Só terapia. O Coringa de 2019 é um exemplo clássico disso. O filme mostra um homem rejeitado, humilhado e socialmente apagado que decide responder à violência do mundo com mais violência. E de novo, o público se divide. Alguns veem um assassino, outros veem uma vítima. A mensagem que se instala no imaginário é a mesma. Ele só ficou assim porque o mundo foi cruel demais. E embora Demon Slayer não tenha essa como sua principal discussão, a tendência de humanizar os vilões acaba sendo uma consequência natural dessa mentalidade contemporânea. O público se apega a essa leitura já pronta, de que o mal é só uma resposta ao sofrimento, e aplica isso automaticamente a personagens como a Casa. Mas o universo de Demon Slayer deixa claro algo que muita gente ignora. Os Oni são sim pessoas que um dia foram humanas, mas que em algum momento escolheram abandonar aquilo que as tornava humanas. É justamente essa escolha, consciente, moral e definitiva, que os torna o que são. Há quem diga, a Casa é um vilão, mas Hakuji, sua vida anterior, não era. Mas se ele não era, o que dizer das 60 vítimas que ele matou brutalmente por vingança? Ah, mas mataram as pessoas que ele amava. Sim, isso é verdade, mas a resposta natural à dor é devolver o sofrimento na mesma medida? Hakuji perdeu tudo. E o que ele escolheu fazer com isso foi replicar a violência, amplificando o mal que o feriu. O próprio Muzan, ao saber do massacre, reconheceu que um ato daquele só poderia ter sido cometido por um Oni, e ainda assim foi um humano quem o fez. Esse é o ponto. O mal não começa com chifres e dentes, ele começa no coração, quando o ser humano decide que sua dor lhe dá o direito de ferir os outros. Em um outro vídeo aqui no canal a gente já falou sobre isso. A natureza do homem rendido ao pecado não tá muito distante de um Oni, porque o pecado tem essa capacidade de distorcer o que há de humano em nós, até o ponto em que o amor se transforma em raiva, a justiça em vingança e o senso de bem em autopreservação. Sem um sentido mais alto, sem algo ou alguém acima de nós para ordenar esse caos, a história termina sempre no mesmo lugar: morte, mentira e destruição. Uma tragédia. Mas vale reforçar, essa conversa não é pra condenar o anime, nem pra dizer que Demon Slayer é um produto maligno que quer perverter o público. Muito pelo contrário. O que o retrato de Akasa nos mostra é que a jornada dele não é heróica, é trágica. A gente não acompanhou a redenção de um justo, mas a ascensão de um vilão. E nesse sentido, Demon Slayer é brilhante, porque ele contrapõe os Onis e os Hashiras de uma forma quase simbólica. Os monstros são o espelho daquilo que a humanidade pode se tornar sem esperança, enquanto os caçadores são um reflexo daquilo que a humanidade ainda pode ser, mesmo em meio à dor. Se liga, Tanjiro teve a família destruída e a irmã transformada em um demônio. Zenitsu e Inosuke também foram vítimas de perdas e violências, mas diante do mal, eles escolheram resistir, não se render. E é justamente essa diferença que separa o homem do monstro. Não o sofrimento, mas a resposta a ele. Lembra o que Rengoku diz pra Akasa? Mas envelhecer e falecer são algumas das coisas que fazem a vida humana ser tão bonita. Pode até parecer uma fraqueza pra você,
Mas nossas vidas são mais preciosas por causa dessas coisas. Rengoku entende que a fragilidade é parte da beleza da vida, porque é ela que nos ensina o valor daquilo que é eterno. Enquanto a casa busca força e eternidade à força, os Hashiras entendem que a verdadeira força está em viver com coragem dentro dos limites da existência. O mundo realmente não é justo. Vivemos em uma realidade caída, marcada pela corrupção e pelo sofrimento. O dia mal chega para todos, e alguns o enfrentam com mais dor que outros. Mas nada disso nos dá o direito de devolver o mal com o mal. Do ponto de vista teológico, é aqui que o evangelho se diferencia de toda a filosofia humana. Cristo também sofreu injustiça, traição e violência, mas ele não respondeu com vingança, respondeu com redenção. Enquanto o mundo ensina que você tem o direito de revidar, o evangelho diz em Romanos 12:21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Hakuji escolheu o caminho da vingança, e nessa escolha ele perdeu tudo o que o tornava humano. Tanjiro escolheu o caminho da compaixão, e nisso ele se tornou mais forte do que qualquer Oni. No fim das contas, Demon Slayer não é uma história sobre monstros, é uma história sobre como a dor revela quem realmente somos, e sobre a diferença entre quem a usa para destruir e quem a transforma para amar. E talvez seja isso que Kimetsu no Yaiba queira nos lembrar o tempo todo, que no fim não é o poder que define quem somos, mas as escolhas que fazemos quando o mundo nos machuca. A casa procurou força para vencer a dor, e acabou se tornando parte dela. Tanjiro, ao contrário, encontrou força para carregar a dor sem se tornar o que o feriu. Um foi consumido pelo ódio, o outro foi moldado pela compaixão. Um buscou a eternidade através do sangue, o outro encontrou sentido através do amor. E é aí que o evangelho se faz ouvir mesmo em meio à ficção, porque Deus não promete um mundo sem dor, mas nos oferece um coração que não se corrompe por causa dela. Nos ensina que sofrer não é motivo para odiar, é oportunidade para amar mesmo quando o amor dói. No final das contas, entre Tanjiro e a casa, existe o mesmo abismo que separa a graça da perdição. Não é o quanto sofremos, mas o que escolhemos fazer com o sofrimento. Por isso, não se engane, a casa não é uma vítima, ele escolheu se tornar um vilão. Uau, acho que dessa vez eu falei mais do que em qualquer outro vídeo. Mas essa foi a nossa análise sobre o filme de Demon Slayer. Ou melhor, sobre o que ele revela por trás da história. Se você concorda, ou se discorda também da gente, deixe aí nos comentários a sua opinião. A conversa continua por lá. Ah, e antes de encerrar o vídeo... Então praticamente eu não tenho muito o que falar. Esse final aí foi perfeito. Ficou cirúrgico. Falou tudo que eu tinha pra falar sobre o assunto. Eu já até comentei aqui no canal sobre isso, que eu saí do cinema, tipo, com aquela dúvida interna, né? Porque eu gostei tanto desse vilão. Não sei se é porque da redenção dele e tal, mas não sei. Eu saí, tipo assim, falando, nossa, eu gostei mais do vilão do que dos outros personagens, dos Hashiras em si. Que é o que era pra gente se identificar, né? Que é o lado bom da história, né? E eu me identifiquei muito com o vilão. E eu achava errado isso. Porque como cristão eu via que tava errado isso. Mas é porque o filme é feito pra isso, galera. É pra chocar mesmo, pra fazer a gente se identificar com o mal. E, querendo ou não, eles conseguiram fazer isso. Até eu que entendo isso, saí, sabe, mexido no cinema. Falei, nossa, eu gostei do vilão. Mas eu não gostei da atitude dele como vilão. Que ele, eu vou largar minha humanidade, vou matar, vou vingar todo mundo e vou virar um Oni. Não é essa parte que eu gostei. Eu gostei da redenção dele. Porque, igual eu falei, eu entendo essa parte. Mas, no geral, as pessoas vão misturar as coisas. E achar que, tipo assim, não, ele tá certo. Ele era vilão porque tudo justificou pra ele virar um vilão. E não porque ele era um vilão mesmo. Então, sabe, é meio confuso o que eu quis dizer aqui, mas acho que deu pra entender. E trazendo os ensinamentos do anime pro mundo real, pra gente, assim, nossa vida, hoje em dia tá assim, galera. As pessoas estão mais propensas a defender o errado, o mal, do que uma coisa que, tipo assim, por mais que seja uma coisa, entre aspas, errado também, mas não é tão ruim quanto o que eles defendem. Defende bandido, traficante e condena uma pessoa que até estava depositando sua confiança em coisas que não ia surgir efeito, pichou uma estátua e foi presa. Então, tipo assim, a grande maioria aí da esquerda condena essa mulher, a atitude dela, por causa de um batom. Que mal fez esse batom? E o traficante com fuzil mata, rouba, vende droga, só causa mal. Aí não, eles são vítimas da sociedade. Entendeu? Dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. E por mais que a gente não queira admitir isso, o país está bem dividido. Tem tanto pessoa que tá com essa visão, sabe, perdido, que interpretando as coisas totalmente fora. Antigamente eu via que, tipo assim, o povo de bem, e eu falo povo de bem, não é que a pessoa não é pecadora, não erre, não faça nada errado, mas é tipo assim, a pessoa que pelo menos tenta fazer a coisa boa. Era a maioria no país. Eu via isso quando era mais novo, mas agora eu tô vendo, tipo assim, eu tô até com medo. Na minha roda de amigos,
eu tenho esquerdista raiz lá que, tipo assim, defende totalmente o errado. E, tipo, é um cara que a gente trocava ideia, brincava junto, jogava bola junto na rua, e hoje é um esquerdista roxo. E eu fico pensando, falei, caramba, se uma pessoa tão próxima a mim já é assim, e por mais que a gente tenta falar as coisas pra ele, que tá errado, que não é assim, e não surge efeito nenhum, e imagina nesse mundão aí, com essas pessoas que ficam 24 horas consumindo o que a mídia manda elas consumir, o que passa na TV, o que vem na internet, o que é as notícias. Vai moldando a cabeça desses jovens aí, né? Principalmente os mais jovens. E, infelizmente, tudo que é errado tá sendo defendido por eles. A gente sabe que, como cristão, que um dia isso aí vai acabar. O mal vai perder. Mas antes de perder, ele vai contaminar muito. Vai crescer muito. Infelizmente, né? A gente vai ter que ver isso aí. E pra gente que vê isso aí e entende, é triste. É difícil ver pessoas defendendo bandido e ninguém falou dos policiais. Essas pessoas não comentaram das vidas dos policiais. A vida pra eles que importa é a vida do mal, do bandido, do traficante. É triste, né, galera? Mas é isso aí. Eu acho que eu até divaguei demais, falei muito. Falei que não ia falar muito, que já estava completo o vídeo. Recomendo vocês se inscreverem nesse canal, principalmente se você é cristão, gosta dessa temática. São bem cirúrgicos no que falam. Eles não ficam demonizando anime, filme, essas coisas, pra defender o lado cristão e tal da parada. E é o correto, galera, porque se a gente ficar bitolado e falar, não pode assistir anime, não pode assistir filme porque é do capeta. Então você vai fazer o quê? Comprar uma casinha no meio do mato e ficar lá o dia inteiro só lendo a Bíblia? Não que isso seja errado, galera. Se uma pessoa faz isso, ela tá num nível totalmente acima do nosso, né? Porque ela não tá se pervertendo com nada aqui fora. Mas não é todo mundo que vai poder fazer isso. E nem recomendo. A gente tem que aprender a viver em sociedade e a gente tem que propagar o bem. Por mais que o mal vai crescer muito, a gente não pode, tipo assim, deixar de fazer o bem. Deixar de falar. Deixar de mostrar. Que às vezes a gente nem precisa falar, só a nossa atitude como cristão já molda ou vai ser notada pelas outras pessoas que estão precisando dessa luz, dessa chama. Então é isso aí, galera, eu vou parar de falar aqui, senão eu vou começar a pregar. E era isso. Deixa o like no vídeo se gostou, comenta sua opinião e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou?